Olá, a TV Assembleia transmite do plenário Juscelino Kubitschek na Assembleia Legislativa de São Paulo, sessão extraordinária da terça-feira. Hoje é dia 27 de fevereiro dia 17 de fevereiro de 2009. Na presidência, o deputado Vaz de Lima. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Estamos realizando a segunda sessão extraordinária deste ano legislativo. Hoje é dia 17 de fevereiro. Proposição em regime de urgência. Discussão e votação do projeto de lei número 43 de 2009, de autoria conjunta dos senhores líderes partidários. São líderes de todos os partidos. O projeto determina a adoção de medidas de proteção a vítimas e testemunhas nos boletins de ocorrência e inquéritos policiais. Parecer é favorável. Está inscrito para discutir a favor o deputado Fernando Capês. Vossa Excelência, a palavra. Senhor presidente, deputado José Carlos Vaz de Lima, a quem cumprimento pelo exercício do biênio em que desempenhou suas funções de presidente desta casa com maestria, com competência, com eficiência, elevando, sem dúvida alguma, o valor do Poder Legislativo. Que receba deste deputado as nossas mais sinceras e efusivas palavras de estímulo e gratidão. Nós vamos comentar aqui o projeto de lei número 43 de 2009, que determina a adoção de medidas de proteção a vítimas e testemunhas em boletins de ocorrência e inquéritos policiais, na esteira da Lei de Proteção a Testemunhas, determina providências no sentido de resguardar a identidade de quem é vítima, a identidade de uma testemunha, que consta de um inquérito policial ou de um boletim de ocorrência. Diz assim o seu artigo 1º, projeto bastante curto: nos boletins de ocorrência e inquéritos policiais devem ser adotadas de ofício as seguintes medidas de proteção às vítimas e testemunhas. Inciso 1º, preservação da sua segurança em todos os atos. Inciso 2º, restrição da divulgação de seus dados pessoais ao interesse da investigação policial, do Ministério Público e da Justiça. Inciso 3º, determinação do sigilo de sua identidade em caso de reconhecimento de indiciados. Parágrafo único. As informações a que se refere os incisos 2 e 3 devem permanecer em envelope lacrado à disposição da Justiça. Artigo 2º. O Poder Executivo regulamentará essa lei e o artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Qual é a justificativa? Tem por pretensão este projeto de lei determinar que sejam adotadas medidas de restrição à divulgação de dados pessoais e até mesmo de sigilo de identidade nos boletins de ocorrência e inquéritos policiais quanto às vítimas e testemunhas. O sigilo seria aplicado na hipótese de eventual reconhecimento de indiciados por parte daquelas, de sorte a resguardá-las de eventual retaliação. O projeto vem em boa hora. Eu vou analisar, em primeiro lugar, o seu mérito e, em seguida, a constitucionalidade da proposta, da iniciativa, em se tratando do Poder Legislativo Estadual. Eu me lembro, eu havia acabado de ingressar no Ministério Público, era o início de 1988, e eu fui trabalhar no 4º Tribunal do Júri da capital paulista,
que é o Tribunal do Júri de Penha de França. E tivemos ali uma testemunha que, durante o plenário do júri, acusou um conhecido assassino, num júri que eu participei. Vou falar apenas a alcunha dele, a alcunha Vinagre. O Vinagre, meu querido deputado, grande oficial da Polícia Militar, nosso deputado e capitão Roberval Conte Lopes, o Vinagre havia entrado numa favela no final de 87, matado um policial militar, um sargento da Polícia Militar, colocou o corpo do policial militar sobre um carrinho de pedreiro e corria com o corpo do policial militar pelas ruelas da favela, imitando com a boca o som de uma sirene. O que se fala na gíria, o nóia, não é? Popular nóia. Jeito perigosíssimo, com uma folha de antecedentes vasta. Chegou inclusive a me ameaçar de morte, porque lá no prédio do Tribunal do Júri nós descíamos, acredite, no mesmo elevador, o acusado recém-condenado algemado com o policial militar e o promotor que fez a acusação. E, evidentemente, as quadrilhas não se limitam, se circunscrevem ao distrito, mas também tem pessoas fora dele. E o que acontece? A testemunha de acusação foi morta. Quem analisar, por exemplo, uma antiga matéria do jornal Estado de São Paulo, repetida no Jornal da Tarde, intitulada "São testemunhas, são candidatas à morte". Testemunhas que compareceram a processos, acusaram aqueles que estavam sendo incriminados e misteriosamente foram mortas dias após, em circunstâncias não esclarecidas. A Lei de Proteção a Testemunhas, lei federal, já autoriza, inclusive, a omissão do nome da testemunha no depoimento. Testemunha X, a identidade dela já fica em envelope lacrado à disposição do juiz, mas distante do processo. Foi assim que a Itália, através de uma forte legislação antimáfia de 1992, conseguiu proteger a vida dos juízes, dos promotores e das testemunhas e minimizar o grave problema das organizações mafiosas que atuantes, sobretudo no sul da bota. Sem dúvida que essa é uma disposição fundamental. Hoje, qual é o problema? Uma testemunha vai depor num processo, ela senta, o acusado está ali na ponta, é ele, reconhece, com o nome, com o endereço, com os dados todos na identificação. Ela fica constrangida de prestar o depoimento na presença do acusado. Então o acusado sai da sala, mas a identificação lá permanece. Em épocas em que assistimos à atuação do crime organizado, de quadrilhas, sem dúvida alguma, que é uma proteção àquela testemunha que quer colaborar com a justiça, a restrição da informação com relação aos seus dados. Nós teríamos aqui duas questões de natureza processual a abordar. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar aqui os líderes aqui, nosso deputado Barros Munhoz pelo PSDB, Campos Machado pelo PTB, Estevam Galvão pelos Democratas, Roberto Moraes pelo PPS, Web Rezec pelo PMDB, Rogério Nogueira pelo PDT, Antônio Salim Curiati, PP, Chico Sardelli, PV, Enio Tato, PT, Gilmaci Santos, PRB, Mauro Bragato, PSDB, Jonas Donizete, PSB, Roberto Felício, Carlos Janazzi, todos aqueles, enfim, que subscrevem esse projeto em boa hora apresentado. Demonstra que esta casa está legislando na proteção dos colaboradores da justiça, dando-lhes condições para que permaneçam vivos e assim se estimulem a denunciar, delatar e informar a respeito da atuação criminosa no âmbito do Estado de São Paulo. Duas questões. Primeiro,
Não se trata de lei inconstitucional, a nosso ver, a nosso sentir. Todos sabem, nos termos da Constituição Federal, artigo 22, inciso 1º, que é competência privativa da União legislar sobre processo penal. Cabe exclusivamente ao Congresso Nacional editar normas de natureza processual penal, assim como normas de caráter penal. O Estado não pode disciplinar crimes, prever penas, criar normas processuais, disciplinar regras do Código de Processo Penal. Mas o artigo 24, inciso 11, confere competência concorrente à União e aos Estados para legislar sobre procedimentos em matéria processual. O que é um procedimento? Procedimento é aquela norma que vai detalhar um dispositivo processual constante da lei federal. Já prevê a lei de proteção a testemunhas? A partir de agora, os telespectadores da cidade de São Paulo passam a acompanhar a sessão extraordinária da Assembleia Legislativa. Já prevê o artigo 20 do Código de Processo Penal o sigilo nos autos do inquérito policial. Portanto, nada impede que a lei estadual discipline, no âmbito do Estado de São Paulo, o detalhamento de como se processará tal sigilo. Quisera eu ter tido a possibilidade antes de, juntamente com esses deputados, ter discutido e participado da elaboração deste projeto. Mas, de qualquer maneira, me vejo em tempo de fazer uma manifestação de apoio, de defesa, porque em nada fere, em nada viola o texto constitucional. Não há que se falar em violação à iniciativa exclusiva do Congresso Nacional. Muito bem. Ademais, eu gostaria, um minuto, deputado Conte Lopes, lhe darei com muita honra à parte, queria também, em tempo ainda, dizer que não há nenhum conflito entre este projeto que iremos aprovar e que não é inconstitucional porque trata de procedimento e não de processo, e uma recente decisão de 18 de novembro de 2008, 3 meses atrás, do Supremo Tribunal Federal. Não há nenhum conflito entre este projeto de lei estadual e o habeas corpus número 94.387-0, proveniente do Rio Grande do Sul, em que foi relator o eminente ministro, professor doutor Ricardo Henrique Lewandowski. Este acordo do Supremo Tribunal Federal traz a seguinte ementa: habeas corpus, superação, acesso dos acusados a procedimento investigativo sigiloso, possibilidade do acusado ter acesso a inquéritos e processos sigilosos, possibilidade, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, prerrogativa profissional dos acusados, e artigo 7º, inciso 14 da Lei 8.906, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Reconheceu nesse julgamento o Supremo Tribunal Federal que a decretação do sigilo aos autos do inquérito policial não alcança o advogado por força do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, tendo o acusado acesso às informações. Veja, esse acordo deve ser entendido aqui em termos, porque no próprio corpo do acordo, que teve votação unânime, o eminente ministro, também de São Paulo, ministro César Peluso, esclareça-se por oportuno que o direito assegurado ao indiciado tem por objeto as informações que lhe dizem respeito, não abrangendo por óbvio as concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias, em especial as que digam respeito a terceiros eventualmente nela envolvidos. O que se quis dizer com isso? É que o acesso do acusado
às informações contidas no inquérito policial não é um acesso absoluto. É um acesso que deve ser interpretado de maneira relativa. Se foi decretado o sigilo para a preservação da vida e da segurança de uma testemunha ou de uma vítima, o indiciado não poderá ter acesso às informações contidas no inquérito, a não ser que o Poder Judiciário o autorize expressa e especificamente, neste caso, a ter acesso às informações. Em outras palavras, a disciplina do sigilo por meio de lei estadual não vai permitir que o advogado e que o acusado ou indiciado tenham acesso às informações, ainda que tenha havido essa decisão do Supremo Tribunal Federal, quando o sigilo for decretado para a preservação da vida, que é o bem maior tutelado pela nossa Constituição. Portanto, não há afronta à recente decisão do Supremo Tribunal Federal, porque ela não diz respeito ao sigilo decretado para a preservação da vida da vítima ou testemunha. Não há violação à Constituição por vício de iniciativa, porque a lei não dispõe sobre o processo, mas procedimento, e é altamente meritória a propositura do projeto. Eu quero dar em tempo ainda a palavra ao deputado Conte Lopes, há tempo para o aparte, certamente haverá compreensão de sua excelência presidente para que esse aparte seja feito sem que seja restringida a palavra ao deputado. Senhor deputado, eu queria cumprimentar a casa, porque eu acho isso aqui muito importante, que Vossa Excelência coloca, é real. A história do Vinagre eu conheci, que realmente matou o policial militar e saiu com o policial por dentro da favela com um carrinho de mão, fazendo sinal de sirene, como se tivesse socorrido o policial. E, na verdade, em vários inquéritos, Vossa Excelência acompanhou no júri, às vezes o pai, a própria mãe, prefere não acusar o assassino do seu filho para ter uma autoproteção da sua vida ou de outros parentes que tem. Então eu acho que São Paulo até sair na frente, a Assembleia sair na frente, é importante sim que se crie antídotos contra o crime organizado e contra os bandidos. Obrigado, parabéns a essa casa e Vossa Excelência. Muito obrigado. Devolvo a palavra à presidência. Está encerrado o meu tempo.